Primeiro detalhe que os irmãos têm que... É preciso portar, né? Pessoalmente, certa compreensão e entendimento desses fatores, e fatores que são teológicos e bíblicos. E eu quero aproveitar para falar uma coisa aqui, que depois, durante a pregação, o pastor não vou poder falar. Que quando a palavra de Deus começa a entrar no mérito do dia ou da ira de Deus, pelas Escrituras, o entendimento é que quando Deus ele se ira, ele não se ira por descontrole emocional. Eu quero dizer que a ira de Deus ela não tem conteúdo ou não se apoia nessa tradução, vingança. Tá? A ira de Deus, ela se apoia na justiça que se manifestou em favor dos homens que agora, Deus entende, que deve ser julgado o parecer disso, de todos aqueles que não o receberam. Então, pelo fato de não crerem e não terem recebido o que dele foi manifestado, ele escreveu um dia somente para isso, para manifestar o seu juízo, a sua indignação, sobre todos aqueles que, obviamente, não receberam, não aceitaram a sua chamada. Então, quando Deus ele se ira, ele não se ira debaixo de uma vingança e de descontrole, ele se ira com justiça. Eu quero dizer aos senhores que quando a Bíblia começa a falar de juízo vindouro ou juízo final, o entendimento é de que aqueles que forem condenados vão ser condenados de maneira justa e fiel. Porque antes de Deus se posicionar em juízo contra os homens na terra, ele tentou amá-los com a vida, desceu aqui por eles, e essa é a questão. Então é um juízo, pastor, que deve ser interpretado dentro do amor de Deus, sim, não com vingança, não com sangue, indignação sim, mas não com esse pensamento de que para que ele seja Deus ou tenha a sua soberania, ele tenha que exterminar e matar pessoas. Mas obviamente esse é um detalhe que tem que ser trabalhado por aqueles que pensam assim, em desconformidade com o amor de Deus, quando o transformam num Deus sanguinário, mas as igrejas não fazem, né? A liderança evangélica ela não se dedica a levar essas pessoas o conhecimento de Deus, como também a compreensão. Então eu li um texto aqui que Paulo ele trata da ira de Deus e de um dia de juízo divino específico, que se direciona, obviamente, àqueles que não atenderam e aceitaram a chamada redentiva. Então há uma expressão que eu vou trabalhar hoje aqui, que Paulo usa, a vingança de Deus contra aqueles que não o conheceram, que não o conhecem. A vingança contra aqueles que não conhecem a Deus. Que obviamente pode até soar aí para você um juízo injusto. Se eles não conhecem, se eles não sabem, por que Deus irá requerer deles? Então vai ser trabalhado hoje aqui, esse propósito, a pedido do meu Senhor, e eu já queria de antemão avisá-los, de que hoje grande parte das correntes do pensamento teológico que estão dentro do sistema evangélico, que operam pelo sistema evangélico, grande parte desses setores, todos eles já são universalistas. Grande parte de lideranças, as mais populares e conhecidas por vocês, o discurso, o alinhamento do pensamento destes homens, leva a elementos dessa corrente doutrinária que é o universalismo. O que seria o universalismo? Para começar aqui hoje a falar disso. O universalismo, ele leva um pensamento ou uma gama de intelectuais que interpretam que a salvação de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, de que ela tenha chegado à humanidade de uma maneira incondicional. Eles interpretam que Deus ele tem uma forma incondicional de salvar os homens. O que seria isso? Uma perspectiva de que a salvação, para ela existir, para ela ser possível ao homem,
que somente Deus tem que trabalhar nisso. Para que a salvação seja possível, somente o próprio Deus tem que trabalhar nesse propósito. Eles entendem que o homem, independentemente do que ele faça ou do que ele seja, Deus já trabalhou para que ele seja salvo e garanta a ele o quê? Uma salvação sem implicações morais e confessionais de fé. Billy Graham era um universalista. Poderia falar um monte de pregadores que são famosos, que obviamente formaram filhotes institucionais e também filhos do mesmo pensamento teológico. E o universalismo impregnina as igrejas atuais. Tá? Lidera grande parte dos movimentos evangélicos. Tá? Agora, onde eu quero que a igreja, na verdade, reflita e pense, tá? De uma maneira mais específica. Existe uma salvação prometida pelo Cristo aos homens que não tenha implicações da qual eles devam obedecer? Eu quero dizer de que somente o próprio Deus tenha que trabalhar nisso, e os homens estão isentos de responsabilidades e deveres com a fé. Essa salvação não é possível pela Bíblia. Talvez pelo pensamento filosófico, porque o universalismo é um sistema filosófico. Talvez sim. Mas pelas vias da Escritura, jamais. Então é mais ou menos o que vai ser tratado hoje aqui. Por quê? Porque o parecer de que seja injusto da parte de Deus condenar pessoas que não tivessem a chance, ou não tiveram a chance de conhecer a palavra, é acatado pelos universalistas. Eles têm o entendimento de que Deus não poderia julgar, tá? Ou seja, Ele não poderia aplicar condenação contra aquele que é bom, no sentido social e moral, e contra aquele que não teve a oportunidade de conhecer a palavra, ou então sequer de poder ter chegado a uma decisão por Jesus Cristo. Então o universalismo define que essas pessoas estão garantidas por Jesus e pela obra dele, que independentemente do que elas sejam, do que elas façam, elas são salvas mesmo assim. Entenderam o que eu falei aqui? Amém ou não? Deus trabalha, mas eu não preciso fazer nada. Então eu queria começar por esse ponto importantíssimo. Porque quando a gente entra no mérito do sistema, ou até mesmo do conhecimento de Deus, que traz orientações ao homem de como ele deve se salvar no messianismo de Jesus, esse sistema, esta forma, esse conhecimento não pode ser confundido com isso, com as formas da razão. Você tem a razão, eu tenho a razão, você tem o pensamento, eu tenho o pensamento, você tem uma ideia, eu tenho uma ideia. Mas a verdade é divina. A verdade decretiva, absoluta, final, sempre está na boca de Deus, nunca está na boca dos homens. Existe uma liberdade de pensamento? Sim. Podemos pensar e refletir sobre tudo? Óbvio que sim, porque livre-arbítrio garante isso. Como garante também que o homem venha a ser o que ele quer ser. Só que detalhe, o homem não tem direito algum de falar pelo próprio Deus. Ele não tem direito de representar isso, o conteúdo da fé. Ele pode testemunhar, representar ou ser referência disso jamais. Eu venho dizendo aos amados irmãos que aí é que entra o esquema deles. Porque quando eles vão formatar as ideias sobre fé, eles são hábeis. Por quê? Porque por detrás de todas as mentiras que eles proferem em nome de Deus, eles usam aquela performance intelectual, eles impõem pela força da inteligência essas ideias, eles usam desses artifícios, até mesmo acadêmicos. Mas o que falta em tudo aquilo que está sendo dito e falado por aquele homem, por aquela pessoa, por aquele pedigree da intelectualidade, o que falta para ele é provar isso. Que algum dia, algum momento dentro da história, Deus tenha descido aqui nesse mundo para dizer isso. Então a gente precisa resgatar esse conceito. Sempre, em tudo que a gente fala.
Da onde surge o conteúdo da fé? O conteúdo da fé, o conhecimento de Deus e a fé, que são tão relacionais. A verdade de Deus e a confissão da igreja, que são tão relacionais. A gente não pode admitir isso, a interferência da razão do homem ou do seu pensamento qualquer naquilo que Deus quer comunicar puramente a um de nós. Então, os primeiros detalhes, eu venho falando aos irmãos, não tem como a gente chegar numa crítica ou num direcionamento específico sobre aquilo ou sobre aquilo outro, se nós realmente não identificarmos quem é a autoridade do pensamento sobre fé ou sobre tudo que fala-se sobre Deus. Então define-se que o conhecimento teológico, a verdade sobre Deus, a verdade dele mesmo, na confissão da igreja, esse conteúdo não é um resultado e também não é uma capacidade inata, que quer dizer não é um resultado ou capacidade da razão do homem. Esse conteúdo não sai do homem, não vem dele, não é uma ideia, não é uma reflexão, não é uma vontade, não é natural Deus falar. Não é do homem. Ou seja, não é natural Deus falar pelo homem. Quando o assunto é conhecimento de Deus. Deus não fala pelo homem. Deus fala por Ele mesmo. Vou definir melhor para vocês poderem entender. Quando a gente entra no mérito do conhecimento teológico, não é da experiência que a gente extrai o conteúdo da fé. O que você sente, o que você pensa, o que você ouviu, o que eu sinto, penso ou o que eu ouvi sobre Deus. O conteúdo, a raiz dele, sai de uma atividade pessoal de Deus. Não sai da experiência religiosa tua ou minha, mas de um acontecimento particular dele. Está claro? Amém ou não? Mas a gente não pode mudar isso, pastor? Não. Então não é uma experiência humana e religiosa. É uma ação de Deus personificada. Eu venho dizendo isso para vocês. A pura palavra de Deus, ou seja, a verdade sobre Deus, evangelho. Entendeu? Que outro dia escutei a essência do evangelho, que me transformaram a essência do evangelho num parecer social de priorizar classes mais fracas, mais pobres e mais humildes. A essência do evangelho. A essência do evangelho não pode ser uma atividade de contingência e humana. A essência do evangelho consiste nisso, na vida do próprio Deus aqui entre nós. Numa atividade particular dele aqui e histórica entre nós. A essência é isso. É ele se personificando. Não são os interesses. Não é a experiência, não é o que é bom para você ou o que é bom para mim, mas o que ele quer falar. E o que ele quer falar, ele desceu pessoalmente para dizer isso. Então, o conhecimento sobre Deus não pode ser uma ideia, não pode ser uma mera reflexão, não pode ser uma vontade do homem, não pode ser normal e natural. O conteúdo e o conhecimento de Deus é sobrenatural. É um acontecimento pessoal dele.